eu percebo a diferença, né? Do jeito que a gente conversa, das coisas que a gente conversa, a gente conversava antes, a gente conversa hoje, a maneira com que ele encara essas coisas hoje bem diferente. Então eu tenho certeza que Deus está fazendo a obra dele na vida do Caio. Amém? E como o próprio Jesus, ele deu, né, uma palavra naquele dia que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ele podia ter ficado quieto, mas Jesus fez questão, ele falou assim: quem foi que me tocou? Eles têm que falar, tem que contar a bênção, tem que dar o testemunho do que aconteceu. Então nessa noite, o Caio também está aqui para testemunhar tudo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então tira a mão para cá e fala assim: meu irmão, Deus te use agora para fortalecer a minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor. Eu estava orando agora esse momento e Deus me mostrou que Satanás tem se levantado na sola de Deus. Talvez só se levanta para cair. Em nome de Jesus, essa casa está de adoradores. Pode crer, é verdade. Eu vim contar uma história da minha vida, verídica, um testemunho, né, e testificado da minha família que se encontra. Vou começar da época eu era de uma outra comunidade, eu era da igreja da Quadrangular. E lá eu servia a Deus, conforme o Senhor também. E Deus me chamava a minha vida muito sério. E naquela época eu não tinha muito discernimento, eu não queria entender porque na verdade era certo para a minha vida. O que acontece, irmãos? Eu passei 2 anos da minha vida na Quadrangular, eu e o cara da minha esposa, o Cid, e o Satanás conseguiu me afastar de lá. Dei brecha na minha vida e me afastei. Me afastei e minha vida se transformou num demônio só Jesus. Comecei a trabalhar no banco, comecei a trabalhar no banco. Trabalhei 9 anos da minha vida no banco. A minha vida é só de prostituição, desgraça, droga, vício, mulher, morro, vender, burra, pistache, compra droga, prostituição total e vários bancos também, meu Deus do céu, nossa, como eu vi isso. E a minha esposa sempre buscou a Deus. Ela não era evangélica, mas Deus tocava no coração dela. Ela tinha que buscar, ela buscava de perdida, ou para a morte, ou para o vício, ou para a prostituição. E ela buscou. E vem aqui hoje, né? Graças a Deus, usou ela, usou o meu irmão Alexandre. Glória a Deus pela vida deles. Né? E daí então eu decidi que não dava para mim, uma noite urbana, droga, prostituição, mulher, que não era para mim. Vou arrumar um trabalho da carteira assinada, né? Porque se o cobertor de cair doente, né? Minha esposa não parava na carteira assinada, numa comunidade, um negócio para ela receber aí. Aí eu trabalhava no aeroporto. No aeroporto, até pouco tempo mudava no aeroporto, né? De uma forma diferente, mas estava. Aí, meu irmão, Satanás voltou a pensar. Aí já era prostituição, já não era muito droga, mas já era envolvido roubo. Muita coisa que eu não provi de Deus por Satanás queria destruir a minha vida de qualquer forma. De qualquer forma. E como sempre, minha esposa perseverou, orou, ligava ao Alexandre várias vezes à noite, Alexandre, não sei agora, meu marido tem chegado bêbado no trabalho, todos os dias, não estou mais aguentando essa vida. E nesse dia eu tive um livramento muito grande na minha vida. Eu dei minha esposa para uma mulher, e essa mulher tinha medo da AIDS, eu não sabia. E o que acontece? Eu não sei fazer sem preservativo. Eu, graças a Deus, eu justifico isso aqui. Deus não queria que eu fosse contaminado naquela noite. Deus me queria aqui fazendo a obra dele. Creia que Deus tem um propósito na vida, não só na minha não, de vocês também. Creia somente. E essa mulher que eu saí, ela faleceu, minha esposa conheceu. Eu faço exames periódicos sempre, graças a Deus, fui enviado, já tem mais de um ano para o exame, já está comprovado, não tenho vírus nenhum, nem nunca tive HIV. Essa mulher apareceu. E daí então, eu tive um sonho,
Quando minha esposa buscou, o irmão buscou, eu comecei a sonhar. Alguém me explicar esse sonho? Eu já vi testemunhar sobre isso. Eu dormi na minha cama, minha esposa cansou de buscar, o irmão nunca cansou, ele sempre esteve lá perseverando por mim. E antes de ser irmão da igreja, antes de ser evangélico, e eu também, nós éramos amigos de pista, de rodar de amor também, entendeu? E eu tive um sonho com uma mulher, que ela quebrava tudo. Ela saía na rua quebrando um leão, os bens da mulher, você quebrando tudo o carro dos outros. Eu chamava aquela mulher e falava assim: garota, você não para de você mandar gente, de quebrar as coisas, de se prostituir, que a roupa ela usava. E naquele momento eu falei isso para ela, meu irmão, deu muito bem no corpo dela. Isso que eu estou falando para vocês é sonho, tá? Eu estava sonhando. Mas era um sonho que era realidade, Deus estava falando comigo naquele momento. E o que acontece? E eu acabei chamando, eu acabei colocando a mão na cabeça dela, todo já foi embora, em nome de Jesus. Eu acordei para um lado, minha esposa foi abraçar ela, estava dormindo, né? Irmãos, creio, Satanás estava no corpo dela, irmãos, do meu lado. Ela virava o olho, não mostrou nada. Deus me mostrando o meu sonho, o que verdadeiramente acontecia naquele momento. Eu não queria acreditar, eu olhava, achava que estava engasgado, o que está acontecendo isso? Depois eu parei e falei: não, Satanás é o diabo usando minha esposa contra mim, E eu orei, e no momento que eu amei, e o diabo foi embora, ela voltou a ser, ela não acreditou. Eu falei: filha, levanta, vai no espelho, a tua boca está corrigida, está sangrando. Coisa de louco, irmão, coisa de. Foi aí que começou a mudança na minha vida, Daí começou, da glória do Senhor, começou a mudança toda a minha vida. Vida familiar, vida trabalho, só Jesus mesmo. O que acontece? Eu comecei a buscar Deus, mas eu comecei com um crente frio. Um crente frio, eu ia para a igreja, só estava sentado no banco da igreja. Para mim, aquele momento era maravilhoso. Mas até ali, aquele bem-estar que nós sentimos, dizer: pô, eu vim, você tem igreja agora, eu vim. Para mim está morrendo, eu queria mais de Deus. Eu queria muito mais de Deus. E comecei a buscar, comecei a clamar verdadeiramente por Ele, pelo que Ele queria na minha vida. Eu tinha chamado muito grande, não sabia o que era. Já estava preso, morto. Tudo de mim, não tem que ser comigo. Eu estou aqui hoje em dia, vivo testificando o que isso aconteceu, da minha família renovada, da minha esposa renovada. Verdade, Jesus. Irmãos, eu comecei a buscar uma tal forma que eu vou dizer que foi até assustador para mim, porque foi muita informação ao mesmo tempo. Deus não quer te mudar você verdadeiramente no coração e começa a buscar e clamar pelo que você quer, Ele começa a te dar aquilo que você busca. Então muita coisa começou a me incomodar, eu era viciado, eu fumava cigarro, mas todo mundo comentava sobre mim: não, o irmão está lutando com o compromisso do cigarro. O irmão está lutando, eu começava com o irmão transiste, começava com o irmão Alexandre, e falava: pô, não é possível, eu não estou aguentando essa vida, estimulado, eu ouvi estimulado, lá falando comigo que ele tinha vontade de ser palavra de Deus, eu também estava dessa forma, estava enfraquecendo a minha fé. E eu orei, comecei a buscar Deus, comecei a falar: Senhor, não é possível, Deus, eu estou na tua casa, não quero mais viver em vida de pecado, de cigarro, vai começar um culto na minha casa, como é que vai ser uma juízo uma hora para mim? Que exemplo vai ser eu? Que identidade que foi você? E Deus não deu essa resposta para mim. Ele me ouviu há 4 dias na minha casa, e ele me deu essa resposta que eu queria. E eu falei para ele: meu irmão, Deus te viu aqui hoje. O que eu queria saber, você está me falando, você está me mostrando, na verdade. E ele falou: cara, eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu, na verdade, eu fui resolver um negócio na rua, acabei parando aqui. Não sei porquê. Eu falei: pois é, Deus. É Deus. E no dia seguinte, meu irmão, para a glória do Senhor, eu falei com isso. Tem 3 dias que eu não fumo cigarro. Graças a Deus. Eu vejo a pessoa fumando sem que irmão, fumando do lado do meu carro, que pode fumar, capeta. E eu queria recitar um versículo de Salmo 12, que diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e porque quando for aprovado, receberá